Paz e graça para você ligado nessa emissora. Com alegria, iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só Entrevista. De segunda a quinta, você acompanhou os debates. Hoje, toda sexta-feira, temos uma entrevista. E hoje a entrevista é imperdível. Nós vamos conversar sobre um dos maiores desafios e problemas que não apenas o povo da fé, mas o povo também sem fé enfrenta hoje no mundo. É a questão da liderança. Obviamente que nós vamos puxar a brasa para a sardinha dos cristãos, né? A liderança cristã. Mas a questão da liderança está em xeque no mundo todo. O que é exatamente ser líder e o que é pior? Como liderar de maneira eficiente e eficaz num tempo de tamanho individualismo, tamanho egoísmo? Olhando para o cenário cristão, aqui no Brasil, você percebe assim, uma miríade de igrejas novas, de denominações novas ou de ministérios novos, dê o nome que você quiser, né? E a grande parte dessas igrejas novas nasce de rupturas de pessoas que se recusam a continuar sendo lideradas por alguém, porque se julgam tão capazes quanto ou mais do que o líder anterior e saem para fazer abrir o seu próprio trabalho. Será que Deus espera isso? Pensando em liderados, né? Já que está cada vez menos gente querendo ser liderada e cada vez mais gente querendo ser líder, a palavra de Deus fala: sujeitai-vos uns aos outros, né? No temor de Cristo. E esse versículo está no contexto do enchimento com o Espírito Santo. Coisa muito séria. Como ser um líder eficaz que produz enchimento do Espírito Santo em seus liderados, que se sujeitam a ele, agindo do modo como Deus espera. E não me venha com a resposta fácil de é só seguir o exemplo de Jesus. O que significa isso na prática? Seguir o exemplo de Jesus. Disso e muito mais, vamos conversar agora com o reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia a igreja lá de Tambaúba, na Paraíba, e é chanceler do Mackenzie. Abriu um espaço na agenda mais do que concorrida que ele tem para estar conosco conversando sobre isso e também sobre um livro que ele está lançando. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Meu querido Heber, que alegria voltar aqui, já estivemos juntos, tudo em paz pela graça do Senhor. O senhor pastoreia na Paraíba, morando em São Paulo? Pois é, você vê como as coisas mudam, né? Tanto a tecnologia, a rapidez de comunicação como de transporte. Nas sextas-feiras, após o expediente do Mackenzie, eu me desloco para João Pessoa. Aquela igreja eu plantei há 25 anos, quando voltei dos Estados Unidos, e nem eu a largo, nem ela me larga, porque é um carinho muito grande, obviamente. E aí passo o final de semana pastoreando e volto na segunda-feira. É claro que durante a semana a gente acompanha os pastores auxiliares, as programações e orienta, e é um arranjo que se conseguiu diante do convite para assumir a chancelaria em 2020, que me trouxe aqui para São Paulo. Então, de segunda a sexta, eu sou paulistano e volto a ser paraibano no final de semana. E onde fica a igreja lá em Tambaúba? Tambaú fica exatamente... Tambaú? É Tambaú. É a principal praia mais conhecida da cidade de João Pessoa, fica na orla marítima, bem próximo do centro turístico. É uma área muito privilegiada que Deus colocou-nos ali e começamos um pequeno grupo, hoje que somos quase 700 pessoas congregando, plantamos várias igrejas na cidade, temos pelo menos 3 igrejas filhas, fruto de um trabalho de expansão que os pastores auxiliares foram sendo enviados para começar o trabalho, e também no interior, por meio do Projeto Cariri, onde estamos envolvidos também em 3 plantações de igrejas. Então, é um trabalho bastante forte e que exige bastante energia, mas pela graça de Deus, nesses últimos 25 anos tem sido o ministério que Deus tem me dado. Antes de colocar a enquete no ar, deixa eu lembrar você que está assistindo a gravação pelo YouTube. Se você não sabia disso, quando a gente grava o programa, como estamos fazendo nesse instante, a gravação é transmitida em tempo real pelo YouTube. Você pode acessá-la pelas nossas redes sociais, o YouTube, Vejam Só Oficial.
e mandar perguntas e mensagens como se você estivesse assistindo a um programa ao vivo, tá bom? Essa gravação não fica arquivada agora no YouTube, ela ficará disponível no YouTube depois da exibição do programa na rede aberta. Aí sim. Então, você que está assistindo, quer mandar pergunta ou comentário para o reverendo Grangeiro, manda brasa que a gente põe aqui no ar, tá? Uma pergunta, uma curiosidade. O que é exatamente um chanceler? Pois é, o chanceler é o ministro das Relações Exteriores. Normalmente é assim que o ministro das Relações Exteriores de um país é conhecido. Nas instituições confessionais, há um costume já centenário de ter uma pessoa que representa a mantenedora na instituição e a instituição na sociedade. Como o Mackenzie é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Igreja Presbiteriana do Brasil, então, a cada 4 anos é escolhido um conselho de curadores pela denominação, e esse conselho de curadores indica um chanceler para que, no dia a dia da instituição, a igreja se faça representar. E, nesse caso, eu assumi a chancelaria em 2020, aquele ano terrível da pandemia, mas já estava no Mackenzie desde 2014, quando eu assumi um posto como curador da instituição. Eu fui vice-presidente do Conselho de Curadores e do Conselho Deliberativo por 6 anos e depois assumi a chancelaria. Basicamente, o nosso trabalho é de uma representação institucional, mas tem 2 áreas importantes nessa representação institucional. A primeira é da capelania, do serviço de capelania. Hoje nós somos 32 pastores e auxiliares que estão espalhados no Brasil todo, prestando apoio emocional e espiritual a alunos, a professores, a colaboradores, a pacientes e famílias, porque o Mackenzie também tem hospital. Esse trabalho é um trabalho muito importante, porque permite que a gente compartilhe o evangelho no ambiente universitário, no ambiente hospitalar também, nos colégios e faculdades, sem forçar, obviamente, ninguém a crer naquilo que nós cremos, mas sendo bastante explícito e expondo a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, pastor Heber, semanalmente nós temos 176 cultos acontecendo no Mackenzie, promovidos por esses capelães. E uma outra área é a área da memória e cultura. O Centro Histórico Cultural Mackenzie é o edifício número 1 da instituição aqui no campus de Higienópolis. O senhor conhece? Belíssimo. É lindo. Belíssimo. É muito emocionante visitar aquele lugar. Pois é. E tem agora uma exposição, quando nós completamos 150 anos há 4 anos, que muitos itens daqueles 160 e tantos mil itens que nós temos no Centro Histórico foram expostos. E o Centro Histórico produz programações culturais e, ao mesmo tempo, preserva a memória da instituição. Tem fatos lá que são bastante relevantes, inclusive para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, quando o Mackenzie começa, São Paulo tinha 24 mil habitantes, em 1870. Quem poderia imaginar que esse filho ilustre de São Paulo, que é o Mackenzie, cresceria tanto, assim como a própria metrópole que nós moramos. Então, essa área de atuação da memória e da cultura, junto com a capelania e a representação institucional, são os 3 vértices desse triângulo de atuação da chancelaria. Muito bom, muito obrigado pelo todo esclarecimento. Mundo pergunta dessa história, né? Vamos pôr a nossa enquete no ar. Vamos lá. Uma pesquisa, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Se bem que a gente só tem o resultado parcial hoje, né? Você segue a sua liderança com facilidade? Seja honesto e honesta na resposta, viu, meu querido e minha querida irmã? Sim, ou não, ou não sei. Tem gente que fala... Bom, eu tô na igreja faz, sei lá, 3 meses, então não sei se eu posso dizer. Estou conhecendo ainda, né? Estou conhecendo ainda. Eu mudei de igreja há pouco tempo e tal. Enfim. Essa é a pergunta que você vai responder ao final da gravação, a gente vai ter o resultado parcial. Por que o senhor se interessou por essa questão da liderança e vendo um desafio tenebroso como esse que a gente tem no individualismo tão exacerbado, no individualismo cultural? Isso. Né? Quer dizer, o individualismo de hoje é o individualismo não fruto apenas do egoísmo, resultado da queda, do pecado, mas é um individualismo promovido pela cultura. Como é que o senhor... Por que o senhor se interessou por isso? Na verdade, esse ano eu completo 38 anos de ordenação pastoral na Igreja Presbiteriana do Brasil. E o senhor sabe, bem como eu,
que no dia a dia a gente lidera. Como pastor de igreja local, a gente tem que gerar situações, promover, mobilizar pessoas, promover realizações. Você tem que, muitas vezes, gerir ali conflitos e comunicação. Então, um pastor de uma igreja local, ele é líder, naturalmente. Deus o colocou, inclusive, para isso. No entanto, o desafio da liderança não é para amadores. Vamos conversar assim. É um dom que Deus dá, sem dúvida alguma, um chamado, mas é preciso de uma capacitação. E eu entendi desde cedo que eu precisava me capacitar. Foi aí, então, que eu fiz o meu curso de psicologia, depois eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, e tenho estudado bastante, é uma literatura que eu me interesso, e tudo isso para ser um melhor líder. Porque a gente tem as capacitações que são dadas por Deus, que a gente pode tirar os princípios da palavra de Deus. Mas há muitos exemplos desse mundo chamado mundo secular que a gente também pode absorver, porque são princípios, e princípios não importa de onde vêm, se são bons e estão compatíveis com a palavra, a gente precisa seguir. Agora, assim, nos últimos tempos, isso tem sido mais desafiador. Não apenas por esse aspecto, que é muito bem salientado pelo senhor, que é uma maneira muito individualista do self-made man, ou seja, daquela pessoa que se basta e que muitas vezes, em nome de um empreendedorismo, muitas vezes corta relações que podem, inclusive, melhorar o perfil dessa pessoa para que ela seja uma melhor líder, mas também porque existe uma desagregação social muito forte em que certos princípios como obediência, submissão, cooperação, são cada vez menos salientados. E, por isso, as novas gerações entendem que não tem mais nada a aprender com ninguém, muitas vezes, nem se submeter à experiência de outros que poderiam, sem dúvida alguma, ajudá-las. Esse é um grande desafio. Como é que o senhor vê o fenômeno, já não tão recente, e que impactou bastante as igrejas também aqui no Brasil, do coaching? Eu entendo assim que como uma ajuda para determinados aspectos da vida, por exemplo, um coach de carreira, em que uma pessoa entende que um profissional sênior, que tenha mais experiência, que já passou pelos caminhos das pedras, pode dizer algumas dicas, pode ajudá-lo a direcionar, sem dúvida alguma tem uma valia. Agora, quando o coaching ele começa a substituir os princípios da palavra e aquela pessoa que poderia ser um orientador espiritual se torna apenas um orientador do ponto de vista psicológico, emocional, então a gente está tendo uma subversão. E qual é a subversão? É porque não existem princípios do coaching que não possam ser melhor apresentados quando há uma devida apreensão dos princípios de liderança que estão na palavra de Deus. Você vê um livro, por exemplo, como o livro de Neemias, que é uma verdadeira escola de liderança, como aquele homem conseguiu mobilizar o seu povo para reconstruir os muros de Jerusalém e as portas do templo. Mas as técnicas de Neemias não têm nada a ver com as técnicas dos coaches que eu vejo aí nas igrejas. Por isso que eu digo que quando você substituir esses princípios bíblicos por algum tipo de coaching ou algum tipo de dicas de coaching, como se essas, por serem mais novas, mais recentes, têm mais validade do que aquelas antigas, aí é que está o erro. Porque seria muito melhor ter um sênior, um líder mais experiente, um Paulo, junto a um Timóteo, que o orientasse a partir da sua própria experiência de vida e de vida ministerial. Então, eu entendo que, do ponto de vista profissional, você ter uma pessoa que lhe assista por algum tempo para um determinado fim, até pode ser que tenha essa valia. Para o ministério da palavra, à frente da igreja, não há escola de liderança melhor do que ver os princípios bíblicos, não tenho dúvida disso. Vai ter um monte de coach que se diz evangélico, né, para ensinar os pastores a terem sucesso. Aí é produto de uma rebeldia muito recente em relação à Escritura Sagrada. Nem tudo aquilo que hoje se chama cristão e evangélico está ancorado na Escritura Sagrada. Eu acredito até que tem um evangelho, segundo esses evangelhos ou evangélicos, que nada tem a ver com o cristianismo histórico. E a gente, infelizmente, acaba sofrendo, o senhor sabe disso muito bem, acaba sofrendo os efeitos, porque começa a colocar tudo numa panela só e tudo, aos olhos
dos que estão fora parece ser a mesma coisa. E o senhor tocou numa questão, uma bandeira que eu tenho erguido aqui, né? Uma das poucas que o Vejam Só tem erguido. Com muita tristeza eu digo isso, mas vai chegar o momento em que nós teremos, os evangélicos bíblicos, autênticos, terão de assumir algum tipo de postura, porque o prejuízo que a causa genuína do reino sofre por conta desse nosso silêncio diante de todo mundo que se diz evangélico, ou crente, ou cristão, seja lá o que for, é muito grande. É um prejuízo. Nós estamos dando um péssimo testemunho. Não tenha dúvida. E esse recorte, essa distinção, ela precisa ser feita a partir dos princípios bíblicos, como nossa regra de fé e prática, porque aí despersonaliza para que as pessoas não imaginem que está havendo uma guerra de egos, que você está criticando fulano, cicrano. Diga, não estou criticando ninguém, eu estou mostrando o ministério dessa pessoa, que supostamente é um líder cristão, à luz dos princípios bíblicos. E aí é muito simples, a própria palavra julga por si só e você consegue fazer o seu senso crítico e entender o quão distante ou quão próximo do princípio bíblico aquele líder está. É que, infelizmente também, né, reverendo? O senhor não precisa comentar, eu assumo o ônus. Mas, infelizmente também, boa parte dos que se desviam da palavra com interesses em não perder rebanho, público, sei lá, lacrar na internet, não assumem que estão deixando a Bíblia. Alguns fazem isso de forma corajosa e até os respeito e admiro. Agora, os que não fazem se escondem atrás do bendito relativismo, para não falar outra coisa, para dizer, não, é que precisamos rever a Bíblia. Atualizar, né? Atualizar a Bíblia está sendo interpretada de maneira equivocada. Bem avisou Paulo a Timóteo que ia ser assim, né? E Paulo avisou aos presbíteros de Éfeso que quando ele estivesse saindo, como ele estava ali se despedindo, no capítulo 20 de Atos, que haveria dois tipos de inimigos. Aqueles lobos que estariam do lado de fora e penetrariam no interior do rebanho, mas também havia lobos vorazes já dentro do rebanho que tragariam de dentro para fora os mais incautos. Então, não é à toa que João diz assim, olha, eles saíram do nosso meio porque não são da nossa fé, eles não são de Cristo. Então é preciso que a gente veja os inimigos do Evangelho do lado de fora, mas também veja os inimigos do Evangelho que estão inseridos como joio no meio do trigo. Agora, reverendo, como é que o senhor encara o seguinte desafio da liderança cristã, autêntica, bíblica de hoje? Deixa eu ver se eu consigo traduzir o sentimento que eu estou tendo, né? A sociedade brasileira, para não falar o mundo, a sociedade brasileira já conhece um pouco dos evangélicos, porque nós simplesmente explodimos, né? Isso. Mas boa parte deles nos olha com desconfiança, nos vendo como obtusos, obscurantistas, retrógrados, medievalistas, porque somos contra aquilo que eles chamam de progressismo. Nós não somos progressistas. Os progressistas são esses que distorcem a palavra dizendo que a gente interpreta ela errado. Esse é um desafio gigantesco. Não tenha dúvida, principalmente porque é uma guerra cultural. É uma guerra cultural por mentes e corações. E muitas vezes, numa guerra cultural, há aqueles ataques diretos, mas também há aqueles ataques sutis, que tentam mover as mentes e os corações de maneira muito sutil, relativizando determinadas coisas que não são relativas, porque são absolutos de Deus. Um deles tem a ver justamente com essa apropriação da palavra como regra de fé e prática. A Bíblia não é um livro que, como um corpo numa mesa de cirurgia, eu posso dissecá-lo e tirar uma parte que me serve e uma parte que não me serve mais. Para nós, ela é regra de fé e prática. E talvez seja esse a grande diferença de um cristão histórico. Nós não somos literalistas, como as pessoas gostam de dizer, que interpretamos tudo ao pé da letra. Obviamente que existe uma boa hermenêutica, você tem que interpretar à luz do contexto histórico, entender as línguas originais, todo esse processo exegético, hermenêutico que a gente faz. No entanto, uma vez extraído o princípio, esse princípio de Deus, ele é eterno, ele não muda. A sociedade é que tem que
submeter-se a ele, as pessoas é que têm que se submeter, senão você vai ter que recortar a Bíblia e criar uma igreja, criar um evangelho, criar um Deus à sua imagem e semelhança, que, diga-se de passagem, é exatamente o que está acontecendo agora. E ao fazer isso, infelizmente, numa aparência de cristianismo histórico, o que está acontecendo é que as pessoas acabam se confundindo. Qual é o antídoto para isso? É a ênfase naqueles princípios eternos que os verdadeiros cristãos possam continuar enfatizando. E ao fazer isso, certamente as pessoas conseguirão ter o discernimento do falso e do verdadeiro, mediante a iluminação do Espírito Santo, que é, obviamente, quem esclarece o homem de todo o caminho errado ou certo que ele trilha. Reverendo, deixa eu abordar uma questão um pouco delicada. Não, fique à vontade. O senhor é uma figura, assim, que está exatamente no ponto mais nevrálgico desse desafio. Por quê? O senhor está na fronteira. Veja bem, o senhor é o chanceler de um grupo escolar, né? Um grupo de escolas, entre elas universidade, uma das mais conceituadas da América Latina, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senhor representa a mantenedora, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos nós conhecemos os princípios que norteiam a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster, e o apego que ela tem com a Palavra de Deus, e os propagadores, né, da doutrina presbiteriana, que, graças ao bom Deus, estão fazendo muito sucesso em qualquer lugar que você vai ao Brasil, e eu recebo mensagem de tudo quanto é canto, eu sempre falo de duas figuras, dois embaixadores fantásticos, né? O seu antecessor, o Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, e o pregador, o príncipe Hernandes Dias Lopes. Doutor Hernandes Dias Lopes, exatamente. Então, todo mundo conhece a firmeza e o apego da Igreja Presbiteriana aos ensinos das Escrituras. E o senhor a representa num ambiente, não vou dizer hostil, mas muito desafiador a boa parte desses princípios, que é o ambiente escolar, o ambiente acadêmico, né? Não é raro, obviamente que no Mackenzie não deve acontecer isso, mas nas universidades não confessionais, há uma atitude hostil de boa parte dos professores àqueles que detêm algum tipo de fé, né? Que não seja esotérica, né? E aí, como é que o senhor faz para liderar nessa janela, né? Por quê? A igreja está olhando para o senhor, mas olha para o senhor olhando para o Mackenzie. Como é que o Mackenzie está? Olha! Agora você me deu uma oportunidade. É como se fosse uma fita dupla face. Mas não é? Você apanha de um lado e apanha do outro. Mas veja bem, é um desafio imenso. Eu costumo olhar para a instituição de duas maneiras. Quem não é missionário é campo missionário. Então, aqueles que estão professando a nossa fé, e são muitos, que entendem que a sua atuação como professor, como colaborador, é uma atuação missional, ou seja, ele é um bom professor e, como um bom professor, ele exerce uma influência que faz com que as pessoas sejam conduzidas ao Evangelho, ou então essa pessoa não crer nisso, mas ela é objeto das nossas orações, ela é objeto das nossas pregações, das nossas interpelações, sempre muito respeitosas no ambiente. A academia tem regras de engajamento muito próprias, pensando numa batalha, ou seja, alguém pensa alguma coisa, escreve um artigo, outra pessoa discorda, escreve um artigo, os seus pares avaliam o que há de fraqueza, o que há de dificuldade num e no outro, isso é a regra de engajamento. Agora, o que nós temos feito no Mackenzie mesmo aqueles colaboradores, Heber, que não sejam presbiterianos, nem mesmo protestantes, e nós temos alguns, obviamente, o que nós esperamos é que eles respeitem a identidade institucional do Mackenzie, o código de conduta e o código de ética do Mackenzie, que é pautado na Escritura Sagrada. Nós somos muito claros e explícitos, nós não admitimos determinadas condutas na instituição, nos espaços físicos e virtuais da instituição, que trabalhem contra a nossa identidade institucional.
Por óbvio, as pessoas têm liberdade de crerem no que quiserem crer e de fazerem o que quiserem fazer, desde que não seja no ambiente da universidade, do Mackenzie, nos espaços virtuais, ou não envolva uma representação formal do Mackenzie. Então, quando um professor se identifica como professor do Mackenzie, ele deve ter cuidado se o que ele está falando representa a opinião dele. E se representar a opinião dele, talvez ele não deva se apresentar como professor do Mackenzie, ele tem liberdade de expressão, mas não como professor do Mackenzie, e como professor do Mackenzie ele deve postar-se diante daquele código de conduta e portar a sua identidade adicional. Então, eu costumo dizer, se você crer no que nós cremos, é ótimo. Se você não crer no que nós cremos, mas respeita o que nós cremos, é bom. O que não pode haver é você nem crer, nem respeitar e ainda ser hostil e sabotar. Quanto a esses, é muito simples, código de ética, código de conduta, e nós aplicamos sem nenhum problema, sem nenhuma discriminação, mas preservando, porque, inclusive, a lei nos ampara nisso. As instituições confessionais são protegidas pela Constituição Federal, que diz que elas são uma categoria específica entre as instituições não públicas e comunitárias. Isso eu não sabia. É sim, com certeza. O ensino confessional ele é garantido pela Constituição. Por isso que ninguém pode, a não ser que alguém esteja cometendo o crime supostamente em nome da religião, impedir que um determinado conceito baseado numa determinada crença seja ensinado. Então, no Mackenzie, nós temos alguns componentes curriculares, por exemplo, que são obrigatórios a todos os alunos. Ética e cidadania é um deles, cosmovisão reformada é outro, ciência, tecnologia e sociedade com viés confessional é outro. Nós temos nos colégios um componente que é muito importante, que é o plano de vida. Esse plano de vida veio pela BNCC, mas nós inserimos nele o nosso conceito de vocação, e que é fundamental, que é não apenas dizer para o garoto que está em formação no ensino médio que ele tem uma carreira pela frente, que ele deve buscar empreender e ser bem-sucedido, mas que ele deve fazer isso baseado no senso de vocação, que vem da parte de Deus, dentro daquilo que nós, protestantes, normalmente cremos, que a vocação não é apenas para pessoas envolvidas diretamente na religião, mas para qualquer profissional que cumpre uma missão na sociedade. Então, é um desafio, Heber. Eu dizer a você que é fácil, não é fácil. Agora, nós temos sido, graças a Deus, muito bem recebidos pela comunidade mackenzista e o entorno, por duas razões. Primeiro, porque a sociedade tem um clamor hoje por instituições que ensinem princípios e valores que realmente nortearam a história da civilização ocidental judaico-cristã por séculos e milênios. Segundo, porque a maneira como a gente age, eu me lembro que você, na última vez que eu estive aqui, disse assim, o senhor é muito irênico. Ou seja, eu consigo, pela graça de Deus, falar verdades difíceis de uma forma que a pessoa se sinta pastoreada. Porque, no fundo, é isso que eu desejo. Eu não quero simplesmente destruir o argumento e, com ele, a pessoa. Eu quero questionar o argumento e ganhar a pessoa para Cristo, porque isso é o que é mais importante na vida e na atuação do chanceler. O chanceler é um diplomata. E, como diplomata, ele às vezes bate, às vezes ele assopra. Ou às vezes bate e assopra. Mas apanha o tempo todo. Apanha, mas não tem como, né? Eu sempre gosto de dizer, se você não quiser ser criticado, alguns vão achar que você está fazendo pouco, outros vão dizer que você está fazendo muito. Mas se você não quiser ser criticado, é muito simples. Não diga nada, não faça nada, não seja nada. E aí você não é criticado. Mas você mesmo, como apresentador do programa, quando coloca algum ponto de vista editorial, as pessoas gostam, as pessoas não gostam. A gente está na chuva para se molhar. A primeira coisa que eu tive que aprender quando vim para a TV, há mais de 20 anos, é lidar com os haters. Isso, que naquela época não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome, mas existiam, como existem até hoje. Só que hoje eles estão espalhados, é rápido, viu? Você diz alguma coisa, posta alguma coisa, imediatamente alguém vem em cima. Agora, como educador cristão que o senhor é, uma pergunta que me intriga. Não é de hoje, né? Desde 2022, sem entrar em detalhes partidários ou aspectos mais específicos da política, mas uma coisa muito evidente para quem quiser enxergar é que as pesquisas, tanto em nível nacional quanto em nível municipal, mostram de forma muito clara esse clamor da sociedade que o senhor mencionou por valores tradicionais, judaico-cristãos, da maioria da sociedade.
Por que a grande imprensa e a grande máquina de educação se surpreende com isso e combate isso? Eu não entendo. Existem, na minha opinião, interesses geopolíticos e interesses macroeconômicos nisso. Então, quando, por exemplo, uma marca, uma determinada indústria, ou até mesmo dentro do segmento educacional, uma determinada instituição, ela sinaliza certas flexibilizações, eu costumo dizer assim, não esqueça que se você fizer o market share, a divisão de mercado dos que são tradicionalmente conservadores, eles ainda são maioria. Então, cuidado para que você, para conquistar uma fatia do mercado, não perca a grande maioria, que seria, na minha opinião, uma grande tolice. O problema é que existe hoje e eu entendo que existe sim, uma indução a uma certa inclusividade de tudo e de todos, que muitas vezes parece ser muito moderno, mas que um pouquinho à frente claramente se perceberá como um tiro no pé, porque são desagregadores, não agrega, na verdade esgarçam o tecido social. E, por isso, na minha opinião, é um tiro no pé, e as instituições educacionais, as que têm mais senso crítico, não estão caindo nessa. Elas conservam, claro, a educação é um serviço por concessão do Estado que nós oferecemos a todos. Mas não quer dizer, no contrato de prestação de serviço, que nós estamos dispostos a flexibilizar o que queremos. E a Constituição nos dá direito a isso, como instituição confessional. Isso não pode mudar. Não. Isso não pode mudar. Muito bom. E a questão do individualismo? Isso a gente vê, como a gente mencionou no início da entrevista, é algo muito forte do ponto de vista cultural e que afeta, inclusive, as nossas músicas, né? A gente parou de cantar nós para cantar eu, né? Isso é um fato. E como é que o líder encara isso? Eu acredito que há duas forças que todo líder tem que gerir quando está à frente de pessoas. A primeira é a contribuição individual que cada pessoa pode oferecer e que deve ser valorizada, porque Deus colocou em cada um dons e talentos que são muito únicos e singulares. Aquela contribuição singular precisa ser valorizada. Por outro lado, assim como num time de futebol, assim como numa equipe de trabalho, a força do grupo não está no mais forte, mas a força do grupo é avaliada pelo elo mais fraco e, por isso, deve ser reforçado para que ele não seja tão fraco a ponto de corromper toda a cadeia. Então, existe uma contribuição coletiva. Eu gosto muito de pensar assim. Sabe aquela competição que existem, por exemplo, remadores que remam e precisam estar no mesmo ritmo? O remo precisa entrar na mesma ocasião na água, puxar com a mesma força, sair da água no mesmo ritmo e assim por diante. Então, existe um barco que precisa de um timoneiro, que normalmente é aquele que dá o ritmo do que precisa ser feito, como o maestro de uma orquestra, como o motorista de um comboio e assim por diante. Eu entendo que o líder é aquele que, reconhecendo entre os seus remadores, colocando-os de maneira equitativa, ou seja, um forte de um lado, um forte do outro, um que puxa mais o barco ou que tem mais técnica de um lado e do outro, ele vai batendo o ritmo e fazendo a composição do grupo. E isso é uma arte, não é apenas uma técnica, não é apenas uma ciência. É uma arte de gerir pessoas, gerir egos, que muitas vezes estão ali postos, gerir espírito de equipe, de colaboração, que nem sempre está disponível e estabelecido no coração das pessoas de maneira igual. Tem gente que já tem esse espírito colaborativo, tem gente que é mais o Mustang, aquele que vai na frente, o cavalo selvagem, que não pensa no restante. Então, por conta disso, o líder ele tem que exercitar essa arte de valorizar o indivíduo, mas, ao mesmo tempo, o indivíduo em função da missão. E a missão faz com que o coletivo seja mais importante do que o indivíduo. Porque eu tenho um costume de dizer que nada que você possa fazer tão bem sozinho será melhor do que o que você faça com mais pessoas. O próprio Deus, que é todo-poderoso, com exceção dos atos da criação e da salvação, ele sempre busca
colaboradores. Nós somos chamados de sinergos, a palavra grega que significa cooperador. Então, por que Deus, que pode fazer tudo, conta comigo e com você como cooperadores? Porque tudo que pode ser feito sozinho pode ser feito melhor junto a outros. E esse é o grande desafio da gestão de pessoas. Especialmente na obra de Deus, tudo pode ser feito melhor com certeza. Nós temos aqui no estúdio, nós temos câmeras, nós temos lá no suíte gente que está cuidando do corte de câmeras, do áudio, gente que me recebeu aqui, gente que pautou a entrevista, produziu. Você é o rosto do Vejam Só, mas por trás de você tem um corpo que lhe dá segurança para que você possa aparecer e fazer o seu excelente trabalho. Se você quiser fazer tudo isso sozinho, você não será tão eficaz quanto... Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, né? Não vai ter Vejam Só nenhum. Eu tenho certeza que você aí de casa está falando, tá, mas Jesus não é o nosso modelo? Então tá bom. Deixa eu mostrar para você. A obra acabou de ser lançada pela editora Thomas Nelson, Os Quatro Olhares, que é o livro... E tem o prefácio de uma das pessoas que você mencionou, Hernandes Dias Lopes, viu? Doutor Hernandes Dias Lopes. É um livro sobre os 4 evangelhos, mas é um livro diferente. Por que o senhor escreveu esse livro, reverendo? Primeiramente, surgiu de uma inquietação lá nos primeiros anos da minha fé. Eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia pela primeira vez em 2 meses e 17 dias, comi a palavra. 2 meses para ler a Bíblia inteira? 2 meses e 17 dias, Eu comia assim mesmo, tinha 15 anos de idade. Foi uma revolução na minha vida. Mas desde o princípio, pastor Heber, eu notei que havia diferenças entre os evangelhos, como todos nós sabemos. A grande questão era como harmonizá-las. E as tentativas de harmonizar os evangelhos são históricas. E eu sempre me perguntava assim, por que nunca ninguém conseguiu? E eu não estou dizendo que eu consegui não, viu? Mas é apenas uma inquietação que começou lá. Recentemente, há cerca de 4 anos, eu estava na igreja de Tambaú, a igreja que eu pastoreio, e eu comecei uma série de exposições bíblicas que passaram quase 3 anos nos evangelhos, nos 4 evangelhos. E para atrair o público mais jovem, que sempre está muito ligado no streaming e assim por diante, eu comecei a dar o nome de cada pregação de um episódio e de um período de pregações que focavam em determinado tema de temporada. Por isso, esse livro tem 5 temporadas que começam com a primeira, que é os começos. E nos começos você já vê a diferença. Você encontra, por exemplo, o Marcos, onde Jesus já aparece banhado, trocado de roupa e pronto para a missão, porque logo no 17º versículo do Evangelho de João, capítulo 1, ele já está batizado. Enquanto que Lucas e Mateus passam 2, 3 capítulos para chegar no batismo de Jesus. Então ficou muito claro que Marcos é o direto ao ponto. Direto ao ponto. E sendo o mais sucinto, possivelmente foi o primeiro a ser escrito, embora seja o segundo na sequência. Mateus, por outro lado, como o senhor bem sabe, ele tem um objetivo muito claro, ele quer mostrar que Jesus é o Messias. E ele, então, tem muitas citações do Antigo Testamento, profecias, costumes judaicos e assim por diante. Lucas, que é o único não-judeu, médico, resolve fazer uma pesquisa, possivelmente consulta vários relatos e vários testemunhos oculares e cria um evangelho que é o historiador por excelência. Não à toa, ele também escreve o livro de Atos, que é o livro da história da igreja primitiva. E João vai mais longe ainda. Ele começa lá na eternidade, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eu expus esses episódios. O pessoal da Thomas Nelson assistiu, em algum momento, algum editor, e disse assim, por que o senhor não publica? Eu disse, olha, eu não tenho tempo, porque alguns desses sermões eu escrevo todos, outros eu apenas esboço, mas não, então vamos transcrever. Então, transcreveram os sermões e propuseram para mim a edição do livro. E o livro está tendo um sucesso muito grande, já está praticamente esgotando a primeira edição. E os 4 olhares é a maneira, digamos assim, mais marqueteira de falar dos 4 evangelhos, que são 4 olhares. Se a gente olhar, por exemplo, aqui nesse ambiente, 4 pessoas de perspectivas diferentes vão contar a mesma história com um ou outro detalhe que vai depender do ângulo que ele está vendo o que nós estamos conversando aqui. Então, esse livro tem essa parte dos começos. A segunda temporada, ele fala dos coadjuvantes, e Maria, João Batista, os 12 apóstolos, os 12 homens em uma missão, os políticos poderosos, os religiosos hipócritas, são todos coadjuvantes. Quem é o grande protagonista? O Redentor.
Os evangelhos são a história de Jesus. O evangelho é Jesus. Nessa interação de protagonista e coadjuvantes, há encontros e desencontros. É a terceira temporada. E temos um encontro, como o encontro transformador da mulher samaritana. E temos um encontro decepcionante do jovem rico. Por isso que é um encontro que se torna um desencontro. Porque ninguém sai de um encontro com Jesus do mesmo jeito que entrou. Mas, naturalmente, transformado ou não, é um encontro que pode se transformar no desencontro. A quarta temporada é a temporada dos ensinos. Eu peguei 9 tópicos, desde o que Jesus ensina sobre o Pai, o que Jesus ensina sobre o Espírito Santo, até o que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos. E pautei todos os textos dos 4 evangelhos que Jesus ensina sobre isso. E a última temporada é a temporada preferida minha, que é a Paixão e Glória. Quando a gente olha o evangelho, por exemplo, o evangelho como o evangelho de João, você encontra 21 capítulos, dos quais, do capítulo 13 até o último capítulo, principalmente de 3 a 17, que é a Santa Ceia, é sobre a última semana. Então, é o mais importante, porque você vai contar uma história e você fala rapidamente de uma coisa ou outra e vai para o ponto principal e demora mais nesse, é porque isso é o mais importante. O que todo mundo não percebe é que naquela última semana, que a gente chama costumeiramente de Semana da Paixão, ou Semana Santa, não tem só paixão, tem glória. Porque aquilo que pareceu derrota para Jesus, na verdade, foi o coroamento da sua missão. Então, a glória estava na paixão e a paixão estava na glória. E com ela eu termino. O objetivo, que é o epílogo, é que cada um enriqueça o seu próprio olhar sobre Jesus a partir dos 4 olhares. Inclusive, esse exemplar que eu dediquei a você, eu digo exatamente isso, que a leitura enriqueça o seu olhar sobre Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. Reverendo, na questão dos ensinos, né? Bom, o senhor começou a sua fala mencionando uma coisa que chamou a sua atenção e que incomoda muita gente, que nos relatos paralelos há detalhes diferentes, né? Então, vou pegar um desses detalhes, talvez um dos mais... que o pessoal mais pergunta. No Sermão do Monte, lá, em Mateus, Jesus fala de pobres de espírito. Lucas só vai falar de pobres. E para delícia do pessoal da teologia da libertação, né? Quando eu estudei teologia, era a teologia da moda. Como é que o senhor explica isso? É um detalhe. Há um detalhe diferente, por exemplo, quando um evangelho chama de reino dos céus, outro chama de reino de Deus e assim por diante. Da perspectiva de Lucas, falar de pobres, de um modo geral, era mais sintético e, historicamente, digamos assim, mais preciso. Do ponto de vista de Mateus, quando ele fala pobres de espírito, ele está querendo distinguir aquele que, mesmo não tendo ou tendo condição econômica e social, no entanto, o seu coração é empobrecido e dependente de Deus. Tanto é que alguns chamam de humildes, ao invés de pobres de espírito. Por quê? Porque essa pobreza não é a falta de recursos ou a abundância dela, mas é o nível de dependência ou de independência de Deus. Aquele que é humilde é dependente de Deus. Ele é pobre de espírito porque ele não tem a pretensão de ter riqueza nenhuma. Ele é pobre da graça de Deus e, por isso, precisa dela. Aquele que supostamente é autossuficiente, independente de Deus, nem é humilde de espírito, nem é pobre de espírito. Ele é simplesmente uma pessoa falsamente rica, porque acha que tem tudo sem ter Jesus. E sem ter Jesus, o tudo é nada. E o pobre de Lucas não é um pobre financeiramente só? Não é. Não é. Tanto é que no restante do Evangelho, Lucas nunca estabelece essa relação de que a pobreza espiritual está associada à pobreza material. Eu encontro pessoas, e você conhece, que são pessoas muito abastadas, mas são pessoas humildes. E encontro pessoas também que são pessoas economicamente que não têm nada, no entanto, têm um orgulho ou uma autossuficiência que muitas vezes as afasta de Deus. Então, não é o ter ou não ter, mas é justamente a dependência de Deus ou não. E quando a pessoa é sincera, ela sabe que depende de Deus. A gente está aqui conversando, agora mesmo estava assistindo um vídeo rápido de uma cantora que estava se apresentando e teve um AVC diante do público. Quem de nós pode dizer que estará vivo daqui a 1 minuto sequer? Pois é. Outra questão
difícil para os dias de hoje? Será que se em algum momento isso foi fácil? No sermão, nesse sermão, tanto da planura quanto do monte, Mateus e Lucas, Jesus enfatiza de forma muito forte uma atitude, eu não sei que nome dá, pacifista, vamos chamar assim, né? De não violência, inclusive não resistais ao perverso. Ele fala explicitamente, se alguém pedir alguma coisa, dá. Como é que o senhor enxerga isso nos dias de hoje? Ao mesmo tempo com equilíbrio, né? Porque os princípios bíblicos eles precisam ser colocados sempre um à luz do outro, né? A não violência que Jesus eventualmente sugere nesses textos, e ao ponto de dizer assim, quando alguém bater na sua face, ofereça outra, e há várias referências, não significa a passividade, né? É uma passividade. Significa, na verdade, uma atitude não belicosa. Ou seja, eu posso sofrer o dano, inclusive ele diz que se eu tiver 2 capas, eu posso dar uma, eu posso andar a segunda milha e tudo mais, mas isso não significa que eu estarei passivo diante da situação. Eu posso, inclusive, argumentar com a pessoa sobre a violência dela. Eu posso, inclusive, me defender. A autodefesa é um princípio claro na Escritura Sagrada. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento deixa claro o poder do Estado, que garante ao indivíduo o poder da espada, como é falado, garante ao indivíduo a sua integridade física, a sua integridade da propriedade, de sua família. E tudo isso é defendido na Escritura Sagrada. Então, pegar um recorte da Escritura Sagrada e tornar uma atitude pacífica num pacifismo extremo é um pior erro de hermenêutica nesse aspecto que pode se cometer. Então, pacifismo como uma atitude que é absolutamente apática, não tem legitimidade na Escritura Sagrada. Uma atitude pacífica de que no que depender de vós, ter de paz com todos os homens, aí sim, essa é uma atitude bíblica. O Senhor Jesus é o modelo máximo de liderança. Ele tinha 12 discípulos mais chegados, fora a multidão que o seguia, os 70 que ele comissionou e tal. Como é que ele trabalhava os conflitos de ego? Porque isso existiu bastante lá, né? Com certeza. Até um episódio em que a mãe de João e Tiago chega para ele, né? Aquele episódio ali é sintomático. Se, mestre, dá para arranjar um lugarzinho do lado direito, do lado esquerdo, os lugares de destaque quando vieres no teu reino? E Jesus não a responde, mas conta uma história muito interessante, ou estabelece um princípio muito interessante. Ele diz assim, no reino de Deus não é como os reinos do mundo. E aí ele apresenta a chamada liderança servil. No reino de Deus, todo aquele que quiser ser o primeiro, seja o primeiro que vos sirva. Muitos anos depois, Daniel Goleman escreve aquele livro da liderança servil, o servo, e uma série de outros articulistas começam a mostrar que as corporações e as grandes instituições elas não podem ter uma liderança que seja autocrática e autoritária, porque no curto prazo você consegue mobilizar as pessoas, no longo prazo você tira o moral e a capacidade das pessoas agregarem-se em cima da sua liderança, ou sobre a sua liderança, melhor dizendo. Então, Jesus ele deixa muito claro que o serviço, esse é o princípio, o serviço é a melhor maneira de liderar. Agora, o serviço não quer dizer que você abre mão da sua autoridade. Pelo contrário, a sua autoridade é reforçada quando você segue a Jesus, aquele que veio para não ser servido, mas para servir. E o que acontece com Jesus? Porque ele veio para não ser servido, mas para servir, é o homem na história que conquistou a maior quantidade de seguidores e servos. Então, servir conquista servos. E o serviço é feito. De maneira autocrática, oprimir aquelas pessoas produz, pelo carisma da pessoa, um ímpeto inicial, um entusiasmo inicial, mas no longo prazo as pessoas passam a odiar o líder que não serve. Eles podem até se submeter, como eu gosto de dizer, com foco no contra-cheque, mas só porque precisam daquilo, mas não porque estão engajados com paixão e amor pelo que estão fazendo. Então, o princípio de Deus, por exemplo, esse é um dos princípios da liderança de Jesus, é que servir mobiliza a longo prazo mais do que mandar de maneira autoritária. Que legal. Reverendo, o Evangelho de João é bem diferente dos outros. Eu sei que o senhor menciona isso no livro, né?
A única explicação é porque ele se concentra na última semana ou na paixão de Cristo? Não. A grande explicação é que João foi profundamente influenciado para dar uma resposta a uma heresia que havia naquela época, chamada gnosticismo, que inclusive continua depois do período apostólico. O gnosticismo dizia que Deus, entre o mundo do ideal e o mundo do real, os deuses, né, eles não se comunicavam com o mundo real da carne, da matéria, diretamente, e precisava de alguns intermediários, né? Então, João se vê na condição, é o último dos evangelhos a ser escrito, diga-se de passagem, ele se vê na condição de responder sim, houve uma comunicação. O verbo eterno é o instrumento do Criador se comunicar, mas ele é Deus, tanto é que ele começa, no princípio era o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. Então, João tem um propósito muito claro, pastor Heber, que é mostrar que Jesus é Deus. Os outros evangelhos mostram que Jesus é um homem poderoso em milagres, sinais e prodígios, que ele é o Messias prometido, que ele é um homem com ensinos que indicam a divindade. Mas é João onde alguém lendo vai entender claramente. Ele faz isso com uma estrutura muito simples. Ele pega 7 frases, os chamados eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Essa expressão eu sou é uma expressão que, para um judeu que falava hebraico, era uma expressão até mesmo proibida, porque estabelecia uma existência eterna. Essa foi a expressão, por exemplo, que Deus usou para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés disse, ok, então eu vou para Faraó e digo assim, deixa o meu povo ir. Mas quando eu tiver que dizer quem me mandou, quem eu digo que é? Moisés estava impregnado por uma ideia politeísta do Egito e tudo mais. Qual é o nome do Deus que eu devo representar? E aí Deus então disse para ele, eu sou o que sou. E a gente sabe que essa expressão, eu sou o que sou, acabou gerando a ideia do nome impronunciável do nome de Deus, que é o único que é. Todos os outros seres, eles não são, eles estão. Eles têm uma temporalidade, eles têm começo e têm fim. Deus é o único que não tem nem começo nem tem fim. João, então, estrutura o seu evangelho para provar que Jesus é Deus, usando essa expressão eu sou e aplicando a necessidades humanas. Eu sou a luz do mundo e quem crê em mim não andará mais em trevas. Eu sou o pão da vida e quem crê em mim não terá mais fome. Então, ele traz assim a divindade e diz assim, é ela que no verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele estava se referindo a Jesus, esse Jesus trouxe a transcendência eterna de Deus para a imanência do homem, e aplicada ao homem, ele atinge o homem naquilo que ele mais precisa, que é a sua salvação. Então, o Evangelho de João não é sinótico é aquela expressão que diz que caminham juntos numa mesma direção, com o mesmo olhar, como Mateus, Marcos e Lucas. Ele é um evangelho distinto, é um evangelho que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, porque ele revela que Jesus é Deus. Tem uma pergunta sobre João. Quanto tempo ainda tem nesse bloco? Eu não ouvi. Ah, tá, dá tempo. Reverendo, uma pergunta que me incomoda. Até encaminhei essa pergunta para um ilustre colega seu, mas ele estava de mudança, saindo de São Paulo, indo lá para Goiás e nunca me respondeu. Por que o maior milagre que Jesus fez, fora a própria ressurreição, trazer um morto de volta à vida depois de 4 dias, já sepultado, só é relatado pelo Evangelho de João? Pois é, esse é um dos mistérios, né? Há certos relatos que são registrados só por 1, por 2, por 3, e poucos são relatados pelos 4. Ontem mesmo eu pregava sobre o único milagre que é relatado pelos 4 evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães. No caso ali da ressurreição, havia um objetivo. Lembra que quando acontece o milagre da ressurreição de Lázaro, e as 2 irmãs dele, Maria e Marta, ficam desesperadas porque o irmão morre quando Jesus ainda não tinha chegado. Tanto é que ambas chegam a Jesus, Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus quer ensinar ali algo muito profundo, é que não era a presença física dele, mas a confiança na presença eterna dele que ressuscitaria os homens da morte. Tanto é que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? E pergunta às irmãs. Este é o último dos eu sou. E se você olha na sequência, ele vai numa progressão mostrando das necessidades básicas, que é você ter fome e sede saciadas, direção de vida, acesso a Deus, até aquilo que é mais eterno. E o que é mais eterno, senão a eternidade depois da ressurreição? Então, ali havia uma sequência e uma necessidade. João conta aquela história e ele acaba registrando como o último dos 7 eu sou, que estão na Escritura Sagrada. Legal. Agora, por que os outros não falam Por que os outros não falam? Lucas, por exemplo, conheceu, né, a história de lá. Ele menciona Marta lá e Maria. Há um outro, só corrigindo a informação, há um outro, quando Jesus está para os discípulos, no João capítulo 14, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Só para corrigir a informação. Mas por que os outros não registraram? Porque talvez aquele registro ali não lhes interessava para o objetivo do relato. Por exemplo, para Mateus, em que isso provaria que Jesus é o Messias? Em nada. Para Marcos, em que isso provaria que Jesus é o homem perfeito? Para nada. Então, houve sim uma escolha editorial inspirada por Deus daqueles homens. Os olhares deles claramente foram conduzidos pelo Espírito Santo, por isso que são evangelhos canônicos, mas eles tinham agendas. Eles foram movidos por determinados interesses, uma pauta havia na mente deles para que eles atingissem. A pauta de João era mostrar que Jesus é Deus. Deus é o autor da vida. E ele é o autor da vida, aquele que vence a própria morte. Que legal, muito bom. Bem, daqui a pouquinho a gente vai para a parte final dessa entrevista, mostrar também as fotos de quem está participando aí dos nossos sorteios, né, e tudo mais. Mas você deve ter ficado bastante entusiasmada com as questões bíblicas colocadas aqui, tanto no âmbito da liderança e de ser liderado, quanto na questão dos evangelhos. Então, eu quero te fazer um convite. Entre no site da agrade.com.br e conheça as propostas dos nossos cursos bíblicos. Eles foram todos remodelados. Se você já fez o curso da Agrade, entre em contato, porque você vai fazer de novo, muito mais eficiente, muito melhor, até porque não é presencial, ele é na plataforma EAD. Você pode assistir e fazer o curso onde você estiver. No presencial, você precisaria da extensão da grade, né, uma sala de aula, que não existe em todo lugar do Brasil. Aí a grade agora está disponível até para os astronautas que estão lá no espaço. Né? Basta que eles tenham acesso à internet. Caso você seja como eu, prefira falar também com alguém, então, durante o horário comercial, ao longo da semana, você pode ligar para 3115 0819, esse telefone é em São Paulo, então o código de acesso é 11, né? 0 operadora 11 3115 0819. Se você visitar o site da Agrade, depois dá uma passadinha no site da RIT, né? Para fazer uma avaliação aí do Vejam Só, sugerir convidados, sugerir temas, fazer críticas. Aí a gente vai ficar muito feliz com a sua visita. Voltamos já com a conclusão dessa entrevista com o reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro. Muito bom, estamos aqui com o reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia a Igreja Presbiteriana lá de Tambaú, na Paraíba, em João Pessoa, e é chanceler do Mackenzie. Então, ele tem falado sobre várias coisas extremamente importantes e é muito difícil trazê-lo, né? A gente não vai exibir foto hoje, não, nós vamos aproveitar o tempo para espremer um pouquinho mais o reverendo. Ele é autor deste livro aqui, né, que eu já mostrei para vocês, chama Os Quatro Olhares. É uma obra
extremamente bem feita, tanto do ponto de vista editorial quanto do conteúdo. Aqui, ó, os 4 olhares, olha o 4 com o número, o algarismo 4, né? Ficou lugar interessante, do A. né? Muito legal. É uma sacada muito boa da Thomas Elson, mas eu diria que o The Chosen se inspirou aqui para fazer o... O senhor sabe que recentemente eu estava dando outra entrevista numa rádio FM e a pessoa disse assim, e isso vai sair em The Chosen, alguma coisa assim? Na verdade, antes desse livro, saiu naquela plataforma de Right Now Media Brasil, eles fizeram um especial baseados nos sermões também. E então a gente já tem uma multiplataforma. O senhor sabe que hoje, e o Vejam Só também é multiplataforma, a gente precisa estar em todos os canais de comunicação, porque precisa comunicar mesmo, né? Quando Gutenberg inventou a imprensa, a igreja aproveitou-se da imprensa. Quando inventaram o rádio, a igreja aproveitou do rádio. Quando televisão, internet, rede social... Tudo. É isso mesmo. Parabéns pela obra. Muito obrigado. Agora, reverendo, um problema que a gente enfrenta, todo pastor enfrenta esse problema com os crentes da igreja e, no meu caso, na vida pessoal também, né? Existe muita dúvida sobre o perdão. O perdão é condicional, o perdão que a gente precisa exercer, não o perdão de Deus, tá? Claro. O perdão de Deus é outra história. Mas... alguém falha comigo, não reconhece que falhou, eu tenho que perdoar? Eu acredito que o perdão é incondicional, a reconciliação não. Então explica melhor. Gostou, né? Gostei. Veja bem, eu entendo que o perdão eu preciso oferecer a priori, assim como Deus me ofereceu a priori. O arrependimento da pessoa ajuda que ela usufrua do perdão. É como algo que está numa prateleira e ela vai lá e pega. Estava lá, mas se ela não pegar na prateleira, ela não vai ter o usufruto daquele objeto. O perdão é oferecido por Jesus a prioristicamente. O arrependimento permite que a pessoa aproveite do perdão, usufrua da paz que vem pelo perdão. Agora, há uma diferença entre você perdoar e você se reconciliar com a pessoa. Porque, às vezes, a reconciliação não depende de você. Na verdade, grande parte das reconciliações não depende de você. É uma mão dupla, né? É uma mão dupla. Você perdoa, às vezes a pessoa arrepende-se até, usufrui do perdão, mas continua com atitudes que lhe são hostis. Sejam as mesmas que lhe fizeram ter que perdoar ou outras. E aí, nesse caso, não é prudente que você tenha uma reconciliação com alguém que é irreconciliável ou que é contumaz naquilo que faz. Então, é prudente que você tenha cuidado com pessoas a quem você ofereceu perdão e está em paz com Deus e com aquela pessoa. No que se refere a você, você está em paz, mas é prudente que você preste atenção se essa pessoa mudou atitudes em relação a você. Porque há certos pecados que as pessoas cometem, e que nós cometemos também, que elas são falhas de caráter repetitivas, que estão sempre sendo cometidas, mesmo que com nuances diferentes, e que precisam ser tratadas com Deus. Então, não é, eu diria assim, prudente, é ingênuo da nossa parte achar que perdoar nos permitiria nos reconciliar só porque nós queremos. Não, a outra pessoa também tem que mudar a atitude para que a relação seja plenamente restabelecida e completamente restabelecida numa outra base, que, diga-se de passagem, é o que Deus quer. Deus não quer apenas o perdão, mas também quer a reconciliação. Tanto é que ele diz que ele é um Deus que nos envia para o ministério da reconciliação. Mas o ministério da reconciliação, assim como o ministério da pregação, precisa ter uma resposta da outra pessoa para que a reconciliação seja plena. Então, perdoar, nós devemos perdoar sempre, porque o Senhor nos perdoou. Nos reconciliar vai depender da resposta da outra pessoa. Outra questão muito, assim, explorada hoje, talvez, mais do que em qualquer outra época da história, é a questão do ser cristão é amar, né? Porque Jesus proclamou o amor, a grande bandeira de Jesus é o amor, então temos que amar, 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 e amando estamos fazendo o que Deus espera. Como é que é esse amor e o que significa isso? Eu diria que esse amor é um amor exigente. Por que um amor exigente?
Porque é um amor que espera que a expressão do amor impacte o coração da outra pessoa e ela cumpra aquilo que cabe a ela cumprir. Amar de volta, respeitar de volta, obedecer de volta. É como a relação de um pai para com o filho. Eu amo meu filho, os meus 3 filhos, antes deles nascerem. Quando eles foram gerados, eu já os amava. E os amarei até o final da vida, quer eles sejam filhos obedientes ou não. É um amor que eu não disse assim, se você for obediente, eu vou lhe amar. É nesse sentido que o amor é incondicional. Mas, ao mesmo tempo, o amor que ama espera. O amor que ama espera ser amado, como qualquer outro amor. E, consequentemente, nesse amor exigente, existem coisas chamadas obediência, retribuição, cooperação, que se espera sempre da outra pessoa para que uma relação seja saudável. Então, não é só amar. A palavra de Deus deixa muito claro que lei e graça precisam caminhar juntos. Amor e exigências da obediência devem caminhar juntos. O apóstolo Paulo dizia que a maior expressão de resposta adequada da fé é a obediência. Deus nos chamou para a obediência. Ora, mas ele não nos ama? Sim, ele nos ama, por isso que ele nos chamou. Mas chamou para o quê? Para que você despreze o amor dele sendo desobediente? Não. Para que você reconheça e valorize o amor dele e seja obediente. E se não for, será disciplinado. Essa é a exigência, esse é o termo da aliança que nós devemos ter uns com os outros. E por isso o amor não, ele esgota tudo aquilo que estabelece uma relação saudável entre 2 pessoas. Na verdade, nem mesmo entre apenas Deus e nós. Deus ama, mas exige de nós obediência. Tá aí. Muito legal. Bom, reverendo, como é que a gente faz para ter o seu livro? Este aqui, né? Porque tem outros, né? Este aqui já é seu. Esse aqui é meu. Até uma dedicatória muito eles bonita. estão sendo vendidos pela boa parte das livrarias, ou grande parte das livrarias. Qualquer livraria você vai encontrar o livro 4 Olhares, porque a Thomas Nelson Brasil tem canais de comunicação muito bons e canais de distribuição muito bons, mas ele também está disponível no Amazon. Então, você pode comprar na Amazon, exatamente. No site da Amazon, você pode adquirir e pode adquirir em qualquer boa livraria cristã evangélica, porque já está distribuído no Brasil todo. Está havendo lançamentos em todo o Brasil. Agora mesmo, nos próximos dias, nós vamos lançar aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, no Tocantins, Distrito Federal, já foi lançado em algumas cidades do Nordeste. E sempre que eu estou indo, eu estou levando os livros comigo. E você pode, inclusive, pastor Heber, ter um contato comigo mais próximo, inclusive com materiais que tratam do livro, pelas minhas redes sociais. É muito fácil me achar, por exemplo, no Instagram é @RobinsonGrangeiro. O meu Robinson é aquele Robinson Crusoe, né? O Robinson mais longo, Robinson Grangeiro. E lá a gente interage no Instagram, no Facebook e outras redes sociais, inclusive com materiais sobre liderança e sobre o livro Os 4 Olhares. Muito obrigado pela presença do irmão, né? Eu sei que foi difícil ajeitar a agenda. O Vejam Só tem uma verba de 5,5 milhões para cada convidado, né? Olha, eu não recebi essa verba ainda não, nem na primeira nem na segunda vez. É para poder mobilizar o convidado. Né? Mas, enfim. Mas eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, de ter voltado e me colocar à disposição para a gente sempre arranjar uma agenda para estar aqui. É sempre uma alegria muito grande ser entrevistado pelo senhor. Para mim é uma honra muito grande. É um grande privilégio. Mas eu falei 5,5 milhões de convites. De reais, não. Ou de orações. Também. Vamos ver o resultado da enquete. Se lembrando que é sempre um resultado parcial, né? A enquete só vai fechar no dia da exibição do programa. Você segue a sua liderança com facilidade? Né? Estamos no céu, olha lá. Olha só. 55% sim, 22% não. Tá certo, e eu não sei, 23%. Eu me enquadro no não, tá? Bom, para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça de Jesus, nos vemos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Até lá.